Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos no nosso devocional diário. Começamos com uma tossida aqui, né? Nosso assunto essa semana é a vida como ela é. Tem até um filme, né, com esse título. E hoje nós vamos falar como é que é a vida sem Jesus, né? O que é a vida sem Jesus? É sem parâmetro, sem valores, sem uma questão moral das coisas que estão acontecendo, sem amor incondicional, sem cuidado familiar, sem disposição de mudança, de aprimoramento da graça e do bem. A vida sem Jesus. Vamos lá. Quando nós olhamos, né, ou já trabalhamos os capítulos de 1 a 3, vamos lembrar que Paulo já havia afirmado que Deus lhe revelou um mistério. Qual era o mistério? Que judeus e não judeus, por causa de Cristo, se uniriam como um novo povo. Uma nova sociedade, o novo povo de Deus, corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então agora não era só judeu ou não judeu. Agora a graça foi estendida a toda a terra, a todo ser humano. Um povo formado de pessoas abençoadas nas regiões celestiais. Ele fala, já fomos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E tem gente mesmo cristão que está aí, né, chorando porque falta essa bênção ou aquela bênção. Por quê? Porque ela não entendeu ainda. Normalmente, quando a gente fala de bênção, né, é a cura de alguma doença grave que a gente pode estar passando, e alguns nem vão acreditar que foi Deus. Não é? E infelizmente, porque na verdade tudo é Deus. Deus é tudo. Deus permite, claro que permite, o ser humano tem a liberdade de fazer o que dá na telha. Mas ele dá valores para a gente descobrir estas telhas, né? E ser mais comedido, mais controlado, que é o propósito de Deus, né? Abençoado. Fantástico, não é? Onde não havia mais barreiras e inimizades, onde todos iriam trabalhar pelo crescimento da igreja, não é igreja prédio, igreja grupo, essa igreja formada pela graça de Deus, que agora tem um projeto de se espalhar pelo mundo e espalhar amor, graça, misericórdia, compreensão, paciência e tudo mais. A nossa grande responsabilidade é desenvolver os valores cristãos, os frutos do Espírito. E aí talvez isso ajude até a gente entender mais esse texto lá de Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. Motivados, qual a motivação? Pelo amor cristão, puro e sacrificial, sem interesse. Você fala, pastor, você não é gente, não é? Tudo que a gente faz por interesse. A verdade é que nós estamos num mundo onde isso é uma grande luta, né? De que nós precisamos viver, precisamos de dinheiro, precisamos de várias coisas. Mas Deus sabe disso, né? A promessa dele é que nenhum cristão vai passar necessidade. Necessidade, entendeu? Não. Quer dizer, não é aquilo que você deseja, você quer, mas é o que você necessita. Mas agora, então, a partir desse texto de capítulo 4, verso 17, Paulo nos chama para viver na prática, quer dizer, um pensamento bíblico, desenvolver uma perspectiva bíblica
daquilo que descobrimos ser em Cristo. Então, agora que eu já entendi quais são os conceitos espirituais que eu preciso colocar à base da minha vida cristã, agora a questão prática, lembra? Desenvolver uma mentalidade, uma mente cristã, significa que você e eu vamos tratar as coisas da vida não pelas necessidades, as intuições e os desejos da carne, quer dizer, daquilo que precisamos, não é que necessitamos, né? Aquilo que precisamos, segundo a sociedade. E essa posição que a gente recebe de filhos escolhidos, predestinados, salvos por Jesus, selados pelo Espírito Santo, deve ser vivida de modo digno. Quer dizer, eu e você não podemos fazer absolutamente nada sem considerar essas questões. E esse modo é diferente do modo como vivem as pessoas sem Jesus. Deus sempre vai unir as questões doutrinárias, as questões filosóficas, vou usar essa frase, não é a melhor, mas talvez a maioria entenda, né? Com a parte prática, né? Por exemplo, eu posso falar assim, a vida deve ser em bondade, né? Isso é uma questão filosófica. Mas aí a Bíblia fala, o que é essa vida em bondade? Né? Como é que eu vou viver uma vida em bondade, sendo bom o tempo todo? O que isso tem a ver? Quais são as questões radicais que a vida vai trazendo, né? Quer dizer, ensinamentos e resultados práticos dos ensinamentos. Agora é hora de agir de acordo com aquilo que nos tornamos. Então eu preciso entender e querer isso. Quero desenvolver esses valores bíblicos. Eu quero desenvolver uma personalidade que age segundo valores bíblicos. Quer dizer, todo mundo age segundo valores, não é? Aquele que tem atitudes que mancham a própria vida, seja ela qual for, eu não estou dizendo de crimes puníveis pela justiça, né? Aquele pai que é um monstro em casa, por exemplo, né? Aquela mãe que não dá suporte para a vida na própria casa dela. E aí vive um desbaratamento da família, né? Lutando para ver quem traz mais prejuízo. Aí criam filhos problemáticos que serão problemas para eles e também para a sociedade na maioria das vezes. Não quer dizer que tem que ser, né? Eu sei que tem filhos que conseguem se salvar dessas tragédias, né? Se somos de Jesus, temos que ter uma vida diferente do mundo. E como é a vida daqueles que não têm Jesus? Então o verso 17 vai falar, ando na vaidade do seu sentimento. Que vaidade é essa, né? Que sentimentos são esses? O que o mundo pensa, na maioria das vezes, é vão, é fútil, né? Porque quem é que está valorizado, né? Os bonitos, os fortes, os ricos, os famosos, mas isso é vazio, é fútil. Até porque a beleza vai embora. Eu vi uma foto da Gina Lollobrigida. Tá, você nem sabe quem é que você não sabe. A própria Madonna, que a maioria conhece, eu acho que todos conhecem, ela tá bem diferente de quando ela era novinha, sabe? Porque a beleza dela se foi. Ela tenta, ela já deve ter feito umas 1000 intervenções cirúrgicas para tentar manter a beleza, mas não tem como, né? Vai embora, né? Vai embora. Por isso, os pensamentos do mundo contrastam com os valores de Deus. E você vai lembrar, eu não vou lembrar do nome do rapaz, mas recentemente, talvez alguns meses atrás, um ano atrás, Flávio Migliaccio se suicidou porque ele deixou de ser uma celebridade que todo mundo queria conhecer. Ele tinha que contratar pessoas para cuidarem da vida dele, para ele não ser tocado.
é inútil, é fútil ou não é? Por isso, o crente não pode amar o mundo mais do que ama a Deus. Nós somos escravos daquilo que amamos. Lá em Tiago capítulo 4, ele afirma que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você entende as razões? Porque quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala de um conceito bíblico ou de uma questão filosófica, né? Eu vou usar essa palavra para encurtar as distâncias, parece que a gente está falando só de religião, mas não é. A gente está falando de vida. A Bíblia não é um manual religioso, né? Com coisas religiosas. Não, é a vida, na vida daquele que recebeu a vida e transfere os amores de Deus para os outros e para si próprio em primeiro lugar. Verso 18, ele vai dizer assim, ele tem a percepção deturpada, aqueles que não têm Jesus, que não entendem essa questão. Irmão, eu estou dizendo isso para quem não tem e para nós que temos, que não desenvolvemos. Eu posso ter o conhecimento bíblico, saber versículos de cor, mas ainda assim as verdades bíblicas não me transformaram. Eu não troco. Não troco os meus valores, que são desenvolvidos com o ser humano desde pequeno. Né? Aquela criancinha que toma o brinquedo da outra porque ela quer o da outra e não o dela, você vai querer outros brinquedos e vai querer tomar no futuro de uma maneira diferente. Aquela moça bonita, você quer ela para uma aventura, aquele rapaz bonito você quer para dizer para suas amigas que você pode ter um rapaz bonito, sei lá. A pessoa sem esses valores bíblicos que a gente chama, que eu quero dizer, que a pessoa sem Jesus, porque Jesus não é um acontecimento, ele é uma vida, porque ele mesmo garante, eis que estou convosco todos os dias. Ele colocou o selo do Espírito Santo, a gente já leu aqui no nosso texto de Efésios. Essa pessoa, ela tem um entendimento coberto pelas trevas, pela escuridão. Não há luz. E quando eu falo coberto pelas trevas, pela escuridão, é essa ação demoníaca. Você fala, pastor, tá vendo? Você está voltando para questões religiosas. Não, isso é uma maneira de dizer para você que isso não é apenas um pensamento errado. Não, eu tomei uma decisão errada, eu atropelei aquela velhinha porque quis. Não, isso aí é uma coisa demoníaca que passou pela sua mente e você deixou ela fazer morada. Por isso, essas pessoas estão fora da vida que temos em Deus. A mente humana sem Cristo é uma falsa esperança de que a humanidade está se tornando melhor, mas na verdade estão cegos. E eu nem sei se isso é uma verdade. Há um relativismo moral, eu já falei sobre isso ontem, no caso daquele homem que colocou a sua própria filha, desde a tenra infância, fazendo filmes pornográficos. E ele disse isso numa entrevista, o seguinte, ele falou, hoje vocês me prendem, vai haver dias que isso vai ser normal. Você duvida? Não. Nessa tolerância de perversão sexual, promiscuidade, essa tensão aumenta e o custo disso pode ser e será uma criança sem defesa nenhuma. O coração daqueles que estão sem Cristo é bloqueado por uma percepção correta das coisas. E coração, aí eu quero dizer mente, eu quero dizer valores morais, porque é isso que você vai fazer. Eu já vi pessoas falarem, né, se alguém tocar na minha filha, eu mato. Talvez faça isso mesmo. E tem gente que tem filho que não está nem aí. Eu estava indo numa padaria ontem, eu fui comprar um pão. Eu tenho que comer, né?
E a mãe chegou na porta da padaria e gritou à menina, uma menina que deve ter uns 8 anos talvez, vem cá, você deixou ele passar. Ela não veio falar comigo, mas mandou uma garota de 8 anos de idade pedir dinheiro. Desculpa, com 12, 15, essa menina vai estar fazendo o quê? Provavelmente. Eu sei que a humanidade diz que crê em Deus mais do que nunca, mas a verdade é que esse crer em Deus é o Deus mágico, é o Senhor da lâmpada, é o gênio da lâmpada, que aparece quando eu preciso. Mas vive como se a Bíblia não existisse, como se Deus não tivesse estabelecido nenhum padrão moral. Queridão, padrão é padrão. Há 2000 anos a Bíblia fala sobre isso. Maridos, amai a vossas esposas. Esposas, sejam submissas aos seus próprios. Pastor, lá vem você com esse papo de feminismo, ou melhor, de achar que o homem é superior. Não é isso, você não entendeu nada. Vai para a Bíblia e vai entender o que é isso. Começa lendo Provérbios capítulo 31, você vai entender que mulher que é essa. Só que essas razões distanciam cada dia mais de Deus. Então eu quero te encorajar, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está lendo, você que está vendo esse vídeo, que vai ver em algum momento da sua vida, que Deus tem o melhor, mas tem padrões. Você sem Ele, você com pouco dele, você com a visão religiosa dele, não vai a lugar nenhum. Que Deus te abençoe. Continue conosco. Amanhã tem mais. Que a graça de Deus continue iluminando você e cada dia a palavra de Deus traga novidade de vida, mas não uma coisa nova, mas mais capacidade para mim e para você elegermos a graça. Em nome de Jesus. Amém e amém.